Olá, queridos amigos que nos acompanham em mais um Estudo da Fé. Nós iniciamos há alguns vídeos atrás o nosso estudo sobre os sacramentos da Igreja, os sacramentos da vida cristã. E nós estamos já neste vídeo refletindo, estudando um pouco mais a fundo sobre o segundo sacramento da iniciação cristã. Iniciamos hoje o sacramento da confirmação. No vídeo passado, nós tivemos a oportunidade de ter um contato mais profundo, embora ainda introdutório, com o sacramento do batismo. Sacramento tão essencial, tão importante à nossa fé cristã, porque ele nos abre as portas da vida, da fé e da graça de Deus. Neste vídeo, estaremos estudando um pouco mais sobre o segundo sacramento da iniciação cristã, o sacramento da confirmação. Palavra de Deus que vai nortear então o nosso estudo neste vídeo está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17. Atos 8, 14 a 17. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, porque só tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. No texto bíblico que nós acabamos de ouvir, nós acompanhamos este episódio da pregação de Pedro e João logo nos primórdios do cristianismo. Recebendo a notícia que a Samaria havia recebido o anúncio de Jesus Cristo, a pregação do Evangelho, Pedro e João para lá foram para fazer com que os samaritanos também recebessem a confirmação do Espírito Santo por meio da imposição de mãos e de suas orações. Embora eles já tivessem recebido o batismo, eles já tivessem aderido ao Evangelho de Cristo e ao Reino de Deus, era necessário de que eles também recebessem a imposição de mãos por parte dos apóstolos, ao mesmo tempo em que o Espírito Santo, por eles, seria também invocado sobre os samaritanos. Aqui, desde o início, então, nós já percebemos que existiria esta distinção entre o próprio rito do batismo, o momento do acolhimento da pessoa na vida de fé, na vida da comunidade, e deste momento em que o Espírito Santo seria implorado por parte da Igreja sobre os fiéis que tivessem recebido o sacramento do batismo. Então aqui nós já percebemos esta inicial distinção entre o momento do batismo e o momento da confirmação. Desse modo, nós podemos perceber que o sacramento da confirmação é o momento no qual o Espírito Santo vem na direção, em socorro daquele que fora batizado. Após ter feito todo o caminhar de preparação, todo o caminho preparatório para receber o sacramento do batismo por meio das catequeses, por meio dos momentos iniciais que marcam a formação da pessoa para receber este grandioso sacramento, além de fazer toda uma preparação para o sacramento do batismo, a pessoa que recebeu o batismo deveria também, nesta mesma preparação, se preparar para receber o Espírito Santo por meio da confirmação. Aqui nós temos que entender, queridos irmãos e irmãs, que o sacramento da confirmação, o sacramento da Eucaristia e o sacramento do batismo, eles eram entendidos numa mesma dimensão, numa mesma unidade. Na igreja primitiva, quando se preparava para receber o batismo, consequentemente também a pessoa convertida se preparava para receber simultaneamente, na mesma celebração, o sacramento da confirmação e também o sacramento da Eucaristia. Por questões históricas, com o passar dos séculos, a Igreja, no seu cunho pastoral para atender também às necessidades de todas as culturas que a formam a partir de então, ela começa a separar
estes sacramentos para evidenciar em cada um deles a sua importância em um determinado momento da vida do fiel. O sacramento da confirmação é aquele que vem diretamente ligado ao batismo para reforçar na vida do batizado a presença e a força do Espírito Santo, que não só acompanha a sua igreja, que não só acompanha a comunidade de fé, mas o acompanha também como indivíduo desta família de Deus. E qual é a finalidade do sacramento da confirmação? A confirmação, por ser um momento em que o Espírito Santo marca com um sinal a fronte daquele batizado, seja ele um jovem ou seja ele um adulto, o sacramento da confirmação marca realmente o início da missão e do testemunho que aquela pessoa, ao receber o batismo, deverá dar ao mundo. Por isso que o sacramento da confirmação, ele é marcado para nós, no nosso contexto de igreja, como o sacramento da maturidade cristã, porque daquela pessoa que recebeu este sacramento será exigido uma missão e também um testemunho para que ela possa, no mundo, viver aquilo que ela professou no sacramento. Por isso que é o Espírito Santo que vai fazer com que ela, por meio dos dons infundidos também neste sacramento, ela consiga, no meio social, no meio em que vive, dar testemunho da sua fé e frutificar este sacramento também nas suas relações pessoais. O sacramento da confirmação é também a renovação de Pentecostes na vida da igreja. Nós bem sabemos, como o próprio livro dos Atos dos Apóstolos marca para todos nós, que a igreja, após a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e todos aqueles que estavam reunidos em Jerusalém naquele dia, ela passou a desempenhar uma nova postura diante do mundo. Se até então os apóstolos estavam receosos por conta da ressurreição de Jesus, ou até mesmo por conta de sua ascensão aos céus, a partir de Pentecostes, os apóstolos são impulsionados pelo Espírito a irem para o mundo todo pregando o Evangelho de Cristo. Por isso que cada crisma realizada em nossa igreja, cada jovem, cada adulto, ao receber a força do Espírito Santo por meio do sacramento, atualiza e renova este Pentecostes na vida da igreja, porque são mais pessoas que darão testemunho de sua vocação e de sua missão em um mundo que necessita da palavra e da presença de Jesus na pessoa de seus fiéis, na pessoa de seus filhos. O interessante é que no sacramento da crisma, se nós formos olhar parte por parte o rito do sacramento, nós vamos perceber o gesto de imposição de mãos. O ministro ordinário do sacramento da crisma ou da confirmação é o bispo. O bispo é a figura que naquele momento marca a unidade e a autoridade da igreja para confirmar aqueles jovens, aqueles adultos na fé que eles estão professando. Por isso que é o bispo, como ministro ordinário do sacramento, que vai impor as suas mãos sobre a cabeça de todos aqueles que serão crismados naquela celebração. E o que significa tal gesto? O gesto da imposição de mãos, ele acompanha a tradição da igreja até mesmo antes dela se tornar aquilo que ela é hoje, esta família, esta comunidade de fé. O gesto de imposição de mãos, ele vem desde o Antigo Testamento para mostrar a transmissão por meio de uma autoridade. Os pastores, os bispos, quando impõem as suas mãos sobre os seus fiéis ou sobre aqueles que serão consagrados no sacramento da ordem, sobretudo, eles estão transmitindo pela tradição apostólica a autoridade que deriva, em última instância para todos nós, do próprio Cristo Jesus. Por isso, no gesto da imposição de mãos, é o Espírito Santo de Deus que, agindo por meio da tradição da igreja, atinge naquele momento aquele jovem, aquele adulto, para que ele possa ser preenchido pela graça de Deus e totalmente iluminado pela força e pela luz do Espírito Santo. Acompanha o gesto da imposição de mãos a unção com o óleo do crisma. Todas as vezes nos sacramentos em que a igreja faz uso do óleo,
seja ele o óleo dos catecúmenos no batismo, seja ele o óleo dos enfermos no sacramento da unção e como também o óleo do crisma neste caso, a Igreja está utilizando do óleo para transmitir àquela pessoa que está celebrando e recebendo o sacramento um sinal da sua eleição diante da missão que Jesus está ali realizando. O óleo do crisma, principalmente, porque o óleo do crisma, todas as vezes em que ele é utilizado nos sacramentos, ele demonstra esta ideia e este sentido de eleição. A pessoa que recebe esta unção no batismo, ela é eleita para viver de acordo com a sua missão de batizados. A pessoa que recebe esta unção no sacramento da crisma possui também esta eleição de Deus para que ela possa no mundo testemunhar aquilo que ela professou enquanto fé. O consagrado, o sacerdote ou até mesmo o bispo que é ungido pela Igreja para desempenhar o seu ministério específico, ele está sendo eleito por Deus e consagrado para que mediante aquela unção ele possa ser confirmado no seu propósito. Da mesma forma, então, no sacramento da crisma. A eleição que Deus realiza por meio do óleo, da unção com o óleo do crisma, é uma eleição que nos recorda justamente aquela tríplice identidade que nós recebemos no nosso batismo. No batismo, nós somos ungidos como reis, profetas e sacerdotes. Da mesma forma, quando nós somos ungidos pelo óleo do crisma no sacramento da confirmação, nós somos relembrados, se assim podemos dizer, dessa nossa vocação tríplice enquanto sacerdotes, profetas e reis, porque nós somos eleitos para uma missão específica. Nós somos eleitos pelo Senhor para desempenhar um ministério específico na nossa vida. E diante dessa forma nós somos levantados do meio do povo, levantados do meio da criação, para fazer com que aquilo que o Senhor mesmo nos deu enquanto missão, enquanto ministério, possa florescer, possa frutificar na vida das pessoas que conosco conviverem. Quando nós analisamos os 3 sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, nós podemos perceber o real sentido que cada um desempenha com a dimensão trinitária da nossa fé. Pelo nosso batismo, nós somos assumidos por Jesus Cristo na sua filiação e podemos assim participar com dignidade e por meio de sua intermediação da filiação de Deus Pai. Por isso que nós podemos ser chamados filhos a partir do momento em que Jesus Cristo assumiu a nossa vida, assumiu a nossa existência e nos levou juntamente com Ele para vivermos essa filiação junto do Pai. Por isso que o batismo, então, vai nos dar esta grande graça da filiação divina. Participamos da filiação divina de Jesus porque Ele assim nos permite. O sacramento da confirmação cria conosco um elo muito grande com o Espírito Santo. Essa força que motiva cada vez mais a vida e a obra da Igreja para que ela possa sempre corresponder fielmente à sua vocação missionária. Por isso que o crismado, ou seja, aquele que recebe a confirmação, o sacramento da crisma, ele é chamado a viver os frutos do Espírito Santo, a receber e a também viver os dons do mesmo Espírito, para que na sua vida diária, para que no seu dia a dia pastoral, para que na sua vida junto da comunidade de fé, ele possa testemunhar cada vez mais a força da unção que recebeu neste sacramento. Terminamos assim então mais um vídeo nesta nossa formação introdutória sobre os sacramentos da Igreja. Que o estudo e o aprofundamento sobre o sacramento da confirmação recorde em nosso coração a força e o vigor que nós recebemos no dia em que fomos crismados. Que Deus abençoe você e até a próxima semana, se Deus quiser.